Muito boa tarde aos telespectadores e às telespectadoras da TV Arapuã. A você que diariamente acompanha a nossa programação, nosso muito obrigado pela tua audiência. Daqui a pouco o nosso entrevistado será o Sargento Neto, do Partido PL, deputado estadual aqui na Paraíba. O governador João Azevedo participou da abertura da 6ª Conferência Estadual das Cidades. O evento reúne a população e o governo para debater habitação, mobilidade, clima e outros temas urbanos. Acompanhe. Azevedo abriu nesta terça-feira a 6ª Conferência Estadual das Cidades, na qual a população e órgãos do governo vão dialogar questões pertinentes sobre habitação, saneamento básico, mobilidade urbana, emergências climáticas e diversos outros temas de interesse de cada cidade. A presidente da SEAP, Emília Corrêa Lima, falou da importância desta nova ação desenvolvida pelo governo. A retomada das conferências é uma coisa muito importante na reconstrução da democracia. Democracia não é voto simplesmente nas eleições, é a sociedade civil colocando a sua opinião de como deve ser a política pública. Como é que deve ser, qual é a reivindicação que o pessoal tem que estar colocando da segurança nas cidades, na habitação nas cidades, no saneamento, na mobilidade. Por exemplo, eu vi várias propostas dos municípios em relação à mobilidade, que é passagem molhada. Então, a retomada das conferências é a consolidação da democracia no Brasil. Durante 2 dias das etapas municipais, no dia 30 de junho, os municípios vão agora aprofundar nas discussões durante os 2 dias de conferência em João Pessoa. No programa que estão previstos mesas redondas, grupos temáticos, deliberação de propostas e eleição do Conselho Estadual de Cidades. O governador João Azevedo falou da importância deste novo trabalho desenvolvido pelo Estado e do governo federal. É fundamental a participação da população, porque, na verdade, quem tem e sofre o maior impacto sobre o crescimento das cidades é a população que reside em cada cidade. E elas poderão contribuir de forma significativa para se tratar de temas como habitação, infraestrutura, enfim, logística de transporte público, tudo isso. E essa conferência, ela visa exatamente isso, sair daqui um documento que possa ser levado à Conferência Nacional em Brasília para ser discutido nacionalmente. O orçamento democrático, ele tem esse objetivo também de ouvir, principalmente ouvir a população, e é o que a gente tem feito com as plenárias. As plenárias a gente define, junto com a população de cada região, quais são as prioridades as linhas de investimentos, infraestrutura, educação, abastecimento de água, agricultura, cultura, ou seja, isso é definido pela população. De certa forma, é também uma base de dados para se discutir o que a conferência vai discutir aqui, que é, em resumo, é a qualidade de vida das cidades. A conferência reúne durante 2 dias diversos representantes dos municípios paraibanos e dos movimentos populares para discutir assuntos de interesse de cada município, principalmente das cidades, que hoje têm um papel fundamental para que as decisões que foram tomadas aqui sejam encaminhadas para Brasília como prioridades. Obrigado, Washington Luiz, trazendo as informações para o nosso programa. Ainda durante essa solenidade, o governador João Azevedo falou sobre política, inclusive detalhando a atual situação para a escolha do candidato da base governista para a próxima eleição. O seu apoio pessoal será definido quando? Não, meu apoio será definido quando a gente anunciar a chapa. João Azevedo também falou numa possível chapa e uma decisão a ser tomada no futuro como candidato ao governo do Estado. Existem inúmeros critérios para se definir candidatura. Não é pesquisa somente que vai definir, porque pesquisa é um retrato de momento. Quem são os candidatos hoje a governo do Estado? Eu só conheço alguns da base que estão colocando seus nomes. Sequer da oposição tem candidatos aí sendo anunciados. Tudo isso, gente, vai ser discutido internamente. As pessoas querem uma regra, 2 mais 2 igual a 4. Está resolvido. E na política não é isso, não. É a possibilidade que alguém tem de se candidatar e crescer naquela candidatura, é rejeição a alguns candidatos, é um monte de informações que serão levadas em consideração. E um projeto de futuro para esse Estado, para continuar fazendo o que esse Estado conseguiu fazer até agora.
ser referência nacional em tantas áreas. É isso que a gente quer, que o Estado continue crescendo. Compreender essa indefinição que acontece hoje na base governista, contextualizando. O governador João Azevedo não pode mais ser candidato à reeleição, só pode agora ser candidato ao cargo do Senado ou algum outro cargo. Para isso, precisa renunciar ao cargo em abril do ano que vem. Com a renúncia dele, quem assume é o vice-governador Lucas Ribeiro, que já recebeu a informação, João já tem dito aos aliados, já está em pré-campanha para o Senado da República. João saindo, Lucas Ribeiro é quem assume, é candidato aí à reeleição. Acontece que a base governista, além de Lucas Ribeiro, candidato à reeleição, tem mais outros 2 pré-candidatos nesse cenário. Adriano Galdino, do Republicanos, que o partido já tem dado ali um direcionamento que apoia uma eventual reeleição de Lucas Ribeiro, e o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que inclusive dei essa informação exclusiva agora há pouco lá no nosso programa de rádio, que está em deslocamento para Brasília, pousa daqui a pouco, onde amanhã tem uma reunião com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do partido União Progressistas. Cícero Lucena, que é do mesmo partido de Aguinaldo, assim como também Lucas Ribeiro, só pode ter um candidato a governo. Vai tentar ali ter um entendimento com Aguinaldo. Caso não consiga ter esse entendimento, não há outra saída. É deixar o partido e tentar ali ser candidato pelas oposições. A grande pergunta é, Cícero terá coragem de deixar a prefeitura de João Pessoa, renunciar ao cargo de prefeito para disputar o cargo de governador? Somente o tempo e as composições políticas podem responder a esse questionamento. Eu vou a Brasília com Napoleão de Castro agora, que diariamente acompanha o dia a dia do poder para o nosso programa. Oi, Napoleão, tudo bem contigo? Boa tarde, seja bem-vindo. Cumprimentar a você, Bruno, ao nosso telespectador. Nesta terça-feira, a equipe Arapuã retorna de Brasília para atualizar o nosso telespectador. Movimentação intensa já nessa manhã em nível de Congresso Nacional, com perspectiva de votações e fechamento do semestre legislativo aqui em nível de Congresso Nacional. O tema que mais chama atenção nesta manhã de terça-feira em Brasília é a decisão da Procuradoria-Geral da República, que pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e outras 7 pessoas. A manifestação foi feita na alegação final da ação penal que investiga o núcleo central na tentativa de golpe de Estado em 2022. Esta etapa representa a última oportunidade para acusação e defesa apresentarem argumentos baseados nas provas produzidas durante a instrução processual. Os ministros do colegiado analisarão os documentos finais de forma independente. Pela bancada do nosso estado, conversamos com o deputado Wilson Santiago, que destacou esse momento de estremecimento entre Congresso e governo federal. Uma discussão que tem causado muito transtorno a muita gente. As diversificações de pensamentos são muito grandes, mas o que o Congresso Nacional fez foi impedir aumento de impostos. Essa é que é a grande verdade. A intenção principal foi essa. E essa discussão se voltou, se deu um rumo em alguns pontos, em alguns momentos diversificados. Vamos trabalhar para buscar o consenso em relação a esses assuntos e, com isso, voltar à normalidade, como já está voltando o andamento da pauta aqui no Congresso Nacional. As informações de Brasília, exclusivo para o Rede Verdade, reportagem de Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão de Castro, que diariamente acompanha o dia a dia do poder para o nosso programa Rede Verdade, sempre de segunda a sexta, às 13h30. Conosco, o deputado estadual pelo partido PL, Sargento Neto. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem contigo? Boa tarde. Agradecer a oportunidade de poder estar aqui, falar um pouco do nosso mandato, falar um pouco sobre o que aconteceu esse final de semana aqui no estado da Paraíba, em uma das cidades aqui próximas. Já que o senhor provoca esse assunto do final de semana da cidade de Cubatife, mais um festival de motocross, naquela oportunidade, a apresentação do cantor Anderson Neve, que teve ali, inclusive, uma cena no palco que repercutiu bastante, uma criança, uma menor de idade, inclusive participando da apresentação do show dele, que é bastante questionado e ouvido de muitas polêmicas, principalmente com algumas apologias às questões sexuais. O senhor viu esse cenário, ficou preocupado, está provocando agora as autoridades em relação a este tema?
Exatamente, Bruno. Nós já iremos acionar essa semana o Ministério Público, porque ele precisa ser provocado, porque nós não admitimos que cenas dessa natureza venham acontecer, e principalmente numa festa que teve lá um grande público, onde uma criança de 11 anos foi exposta a uma multidão com cenas lamentáveis, infringindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 232, que ele diz que expor uma criança a cenas vexatórias, expondo a crianças com cenas eróticas, e principalmente o crime foi praticado por esse cidadão que se diz artista, que se diz cantor, porque ele sabia da idade da criança. E, pasmem ainda houve outra morte nessa festa, uma morte de outro adolescente, onde tentam aí, de todas as formas, desvirtuar o crime que foi acontecido. Nós lamentamos profundamente pela morte também do adolescente, mas também nós não podemos nos calar, porque foi uma verdadeira aberração o que aconteceu naquele palco. E, por incrível que pareça, Bruno e telespectador, não é a primeira vez que esse que se diz artista faz cenas e praticam um crime dessa natureza. No estado vizinho, em Garanhuns, ele praticamente colocou uma criança de 6 anos e expôs ela, mais uma vez, a essas cenas deploráveis. Então, o Ministério Público, eu tenho certeza que vai punir severamente esse que praticou esse crime, e também vai ter que escutar os pais dessa criança, altas horas da noite, a criança estava em cima de um palco, e onde é que estavam os pais dessa criança. Então, todos que cometeram todo e qualquer tipo de crime contra essa criança deverão responder e ser penalizados. Para que não soe que o senhor está entrando nesse assunto, porque o assunto está em alta, enquanto legislador, o que é que o senhor tem feito com o uso do seu mandato para evitar que uma situação como essa aconteça no território paraibano? Muito boa a sua pergunta. Eu queria deixar bem claro para todos os paraibanos, temos um projeto de lei que está em tramitação desde o início do ano na Assembleia, que proíbe todo e qualquer recurso público seja destinado a eventos dessa natureza, que faz apologia às drogas, a comandos e facções, a também essas apresentações que expõem as nossas crianças. Então, ele proíbe o que o recurso público, o recurso do contribuinte, você que está em casa aí, que paga seus impostos, e que não admite que cenas dessa natureza que aconteceu esse final de semana venha a ser aí pago com dinheiro público. Então, esse projeto, assim que houver o retorno dos trabalhos legislativos na Assembleia, nós iremos provocar, iremos cobrar para que seja pautado. No caso, esse projeto já foi apresentado, ele já foi apresentado, nas comissões? Ele está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, mas nós já temos aí parâmetros para que ele seja aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Há constitucionalidade nesse projeto, porque é inadmissível que recursos públicos sejam usados para custear festas desse tipo de natureza, desse tipo de apresentação, que faz apologia a tudo que não presta. Sargento Neto, primeiro mandato na condição de deputado estadual, foi eleito ali com um viés da direita, do bolsonarismo, inclusive também com atuação na cidade de Campina Grande, tendo também a atuação na segurança pública. Ser deputado estadual para o senhor foi realmente dentro daquilo que o senhor esperava? Foi realmente dentro daquele sentimento de chegar à Assembleia, à Casa de Deputados de Pessoa, e poder fazer alguma coisa para o povo paraibano? É uma grande responsabilidade, Para quem não tem um sobrenome na política, que chega até a Assembleia, então é uma construção de toda uma vida, É um trabalho, dedicação, saber que você, sendo um deputado, você pode fazer muito pelas pessoas, você está ali representando o segmento da população paraibana. Então, muitos que estão ali, que deram a oportunidade de você chegar na Assembleia, então porque se espelhou e viu em você algo que lhe representa. E para mim isso tem sido muito importante. Eu venho de uma carreira de policial militar, de funcionário público, trabalhei em muitos trabalhos, trabalho pesado, já fui trabalhador braçal, mas dizer que para mim é uma alegria de poder dizer aqui, eu sou deputado estadual, estou fazendo o meu trabalho, a missão que foi dada, ela está sendo cumprida, eu acordo todos os dias de manhã e sei que o meu trabalho tem surtido efeito, porque no momento em que você se posiciona, no momento em que você cobra melhorias para a população paraibana, então você sabe que o seu trabalho está sendo feito. Não adianta quantidades de projetos, de requerimentos. O que adianta são projetos e requerimentos
que valha, né, para a sociedade paraibana. E isso eu tenho uma consciência tranquila, Bruno, que estou fazendo. Se irei ou não renovar o meu mandato, não tem problema. O meu problema é dizer que eu estou aqui, né, mesmo sendo deputado menos votado dos 36, eu tive apenas 20.602 votos. Mas esses 20.602 votos eu tenho me dedicado, eu tenho prestado conta do meu mandato. Por ser o deputado menos votado, mas mesmo assim me dedico diariamente pelo esse trabalho que a sociedade paraibana me deu a oportunidade. O senhor foi eleito pelo partido PL, que elegeu 3 nomes, o senhor, o Valber Virgulino, além do Caio Roberto, e agora um novo cenário dentro do partido que tem um novo comando. Na eleição passada era comandado pelo deputado federal Wellington Roberto e agora presidido pelo ex-ministro Marcelo Queiroga. Dentro desse cenário de indefinições, inclusive de troca de farpas públicas entre integrantes do partido, como nós mostramos aqui, Valber Virgulino, com o cabo Gilberto Silva, com o Nilvan Ferreira também, que está ali tentando entrar no partido, há uma resistência. Qual é a leitura do momento que o senhor faz do comando da nova presidência do partido PL? O senhor se sente confortável em continuar nessa sigla? Foi o partido que me deu a oportunidade de ser deputado estadual, então eu preciso unir. Eu sou policial militar, mas faço o papel de bombeiro também. Por quê? Porque a gente precisa unir. E grupo dividido não chega em lugar algum. A direita paraibana, ela precisa se unir mais. E eu tenho pregado essa união. Eu tenho chamado, pegado no braço de Gilberto, no braço de Valber, que compõem, que defendem os mesmos ideais, porque nós não podemos dividir. E o nosso objetivo para as eleições de 2026 é crescer, aumentar a nossa bancada, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Esse é o objetivo do PL e esse trabalho eu tenho feito. Nós temos que mostrar a união, porque muitos admiradores, né, estão aí esperando essa união do PL e eu tenho certeza e convicção que nós vamos lograr êxito sim na próxima eleição, todo mundo marchando unidos, né, e aí irá sim ter o fortalecimento do PL. Não, o senhor se colocou um bombeiro apaziguador, mas a pergunta é, o senhor está confortável da maneira que a legenda está sendo conduzida ou tem alguma coisa que o senhor tem de sugestão para melhorar ainda quando o senhor olha aquela nominata, dos possíveis nomes que estão sendo colocados ali? Não, a priori, a questão das nominatas, o partido PL é um partido, né, que naturalmente, aqueles que pleiteiam, né, uma vaga tanto no Senado, na Câmara dos Deputados, né, federais, na Assembleia, então são partidos que têm que ter a identidade ideológica com o partido. Eu, particularmente, eu me sinto satisfeito com essas nominatas, com os nomes que podem vir para fortalecer. Eu me sinto satisfeito e quero permanecer assim, dessa forma, dentro do PL, com convicção e com certeza nós iremos aumentar a bancada, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Sendo um dos poucos nomes que seguraram ali aquela bandeira de oposição na Assembleia, como é que o senhor tem acompanhado essa condução da oposição em relação ao debate para o palanque de 26 para o governo da Paraíba? Oposição que, assim como a situação, também está dividida ali entre... Nós temos hoje ali Marcelo Queiroga, que coloca o nome à disposição, embora tenha dado a entrevista recente aqui já deixando nas mãos de Efraim, abrindo para Efraim. Temos também Pedro Cunha Lima, que é um outro nome, e o próprio senador da República, Efraim Filho. Qual é a leitura e a agenda que o senhor defende para a formação dessa chapa? Olha, eu dentro da minha concepção, o que eu vejo hoje é a oposição mais unida, sem estrelismo. A oposição já disse em todas as suas falas, seja quaisquer que seja o candidato, seja Romero, se seja o próprio Efraim, Pedro, Marcelo Queiroga, dizem, né, que existe esse foco da união, né, das oposições, e o nome que tiver melhor aceitação para a população paraibana será o nome colocado a posto. Não tem estrelismo dentro da base de oposição. A oposição ela se encontra unida, diferentemente da base governista. Eu já falei em outras entrevistas, né, que dentro da base do governo é muito cacique para pouco índio, né, tem muita estrela, e isso vai fazer com que se fragmente a base governista e que há a divisão. Então, é isso dentro da minha ótica que eu estou vendo na base governista, já diferentemente da nossa base de oposição. Inclusive, creio que no próximo retorno à Assembleia nós iremos retornar para ser o líder da oposição mais uma vez, porque nós tivemos que nos afastar. Assim que eu tive a oportunidade de ser o líder, mas aí pelo convite de ser secretário lá em Campina Grande, eu me afastei. Então, aí temos que dar continuidade pela liderança da Assembleia Legislativa na Paraíba. Divergindo
nacionalmente, do palanque nacional, do seu conterrâneo, veneziano Vital do Rego, inclusive são aliados de Bruno Cunha Lima em Campina Grande. O senhor se sente confortável numa chapa em votar em veneziano Vital do Rego para o cargo de senador da República? Veja só, até mesmo porque o partido, né, dependendo dessa conjuntura, ele lá poderá lançar candidato ao Senado, né, dependendo dessa conjuntura, Efraim poderá vir a ser o candidato a governo das oposições e assim o nosso presidente estadual, Marcelo Queiroga, poderá ir para o Senado. Então, nós temos já um candidato ao Senado, ao Senado. Dependendo dessa conjuntura, como é que vai se postar veneziano, se vai com a sua independência, se vai migrar, né, para outro bloco. Ele é Lula 100%, nos afirmou aqui ontem à noite na Arapuã, 100% Lula. Dentro da minha conjuntura, da minha concepção, nós iremos apoiar quem irá apoiar o presidente Lula. Essa é a definição. O presidente Lula, não? Não, o presidente Bolsonaro, perdoe. Então, nós iremos apoiar quem estiver apoiando o presidente Bolsonaro. Quem apoiar o presidente Lula, infelizmente, não terá o nosso apoio. Antes da gente finalizar, qual é a leitura que o senhor faz do momento atual em relação à questão de Bolsonaro, que na condição de hoje está inelegível, há uma condenação no Tribunal Superior Eleitoral, para esse está inelegível, mesmo ele falando ali que é pré-candidato ao cargo de presidente da República. O que é que o senhor defende na condição de um aliado de Bolsonaro aqui na Paraíba para a construção dessa chapa nacional? Veja só, o que a gente vê hoje, né, são decisões de perseguição política ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Todas as decisões não estão dentro do ordenamento jurídico, né, tem se rasgado a Constituição, né, tem se plantado chifre em cabeça de cavalo, que não existe, né, se acusa de golpe, onde é que tem golpe, né, sem armamento bélico, sem tanques de guerra, apenas com lápis, com batom, com vendedor de picolé, com mendigo que estava na rua. Então, assim, você vê essa conjuntura que está tendo aí, essa formatação tentando criminalizar um presidente que nem no ato estava. O que eu já disse e repito, aqueles que estavam lá têm que responder proporcionalmente pelo crime que cometeu, que foi danos ao patrimônio público. Se dizem, né, que foi golpe, e tenta várias narrativas, tentando aí desvirtuar o que o Brasil está passando, né, que são aí vários escândalos de corrupção. Ninguém está falando mais no crime do INSS, que tirou aí dos nossos aposentados pessoas que já contribuíram tanto para o país. Se esquece, tenta desvirtuar. E hoje a PGR aí decide aí, né, pela condenação, ou seja, pelo julgamento, né, de praticamente 8 integrantes, né, da base do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que eu não concordo, né, e são decisões aí partidárias que não deveriam existir e que, infelizmente, no nosso país, por algumas decisões do STF, vem se posicionando. A nação brasileira já acordou para isso, não concorda com tudo que eles estão falando e com tudo que eles estão julgando. Muito obrigado pela presença do senhor, um grande abraço e boa sorte na sua caminhada, tá bem? Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder explanar um pouco sobre o nosso mandato. Estarei sempre à disposição da população paraibana. Intervalo comercial, volto já.